da equipe, sempre foi o mais forte do lado direito do campo, mas o time era muito espaçado, tanto que foi o 9º colocado da classificação geral, né? Ele é o pior dos 8 que se classificaram. Mas no começo do jogo, essas jogadas que a gente tá vendo, primeiro o Roberto oferecendo o gol pro Everaldo, o Everaldo perde, depois o Roberto no contra-ataque faz o gol, tinha deficiência do lado esquerdo sim. E eu acho que tem um pecado na escalação de hoje. O Eduardo colocou o Dudu como meia-direita, para colocar o William na ponta esquerda e o Roger Guedes na ponta direita. Exatamente. Aliás, desculpa, eu antecipei essa escalação no Palmeiras ontem no Central Fox. Você não erra nas escalações. O Roger Guedes do lado direito, o William do lado esquerdo. Porque os dois estão jogando muito bem. Mas não é porque os dois estão jogando muito bem que você tem que mudar a posição do melhor jogador do time, que é o Dudu. Então sofreu no começo do jogo. Só que teve uma capacidade de reação impressionante. O time cresceu ainda no primeiro tempo, teve maturidade para empatar o jogo, para virar a partida e jogou no segundo tempo com sobriedade. Mandou no jogo. Foi o melhor desempenho dos 8 que jogaram as quartas de final entre sábado e domingo. Não, nesse ponto eu concordo com você. Entre os times grandes, se você for considerar Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, e da Ponte o Palmeiras a Ponte fez um jogo bem interessante contra o Santos. Fez um bom jogo, o Palmeiras jogou mais que a Ponte. Mas eu acho que esses 4 fazem parte da elite do futebol de São Paulo, né? A Ponte tá chamada classe média alta, mas não é elite, né? Então eu acho que desses 4 você tem razão. O Palmeiras foi quem jogou melhor. Mas se o Palmeiras jogar o que ele jogou hoje, no primeiro tempo, especialmente, contra o Novo Horizontino, contra um time forte, ele perde o jogo. Ele não perdeu porque era o Novo Horizontino, gente. Que é um time limitado, tem as suas limitações. Você pega um time forte, o PVC, os caras deitam e rolam em cima dele. Mas a outra virada foi o que eu citei agora há pouco. O Palmeiras virou 2 jogos nesse ano. A outra foi contra o Santos. Sim, mas quantos gols o Santos perdeu? Pois é, mas sofreu contra o Santos. Sofreu contra o Santos e não perdeu o jogo. Se o Santos tivesse feito, se não joga, a gente sabe muito bem disso. Se o Santos tivesse aproveitado metade das chances que ele criou, o Palmeiras não teria vencido aquele jogo. Isso é preocupante. O Eduardo arrumou pro segundo tempo, deu uma ajeitada, não ficou ainda do jeito que a gente entende que deva ficar. O Palmeiras voltou a sofrer no segundo tempo. Aliás, antes o Palmeiras fazer 2-1, quem foi que chutou aquela bola? Que o Praça fez uma das defesas mais impressionantes desse ano. Eu não me lembro, na entrada da área, na meia-lua. O cara chutou a bola e entrar. Moacir, eu acho. Moacir, né? Moacir, acho que foi isso. Ali o Novo Horizontino podia ter feito 2-1, velho. Mas tudo bem. O Prazo é goleiro do Palmeiras. Ele não foi um gandula que entrou em campo. Eu não tô entendendo o que você tá falando de novo, porque o Palmeiras tem um time forte, o Palmeiras tá jogando pra caramba, o Palmeiras está praticamente classificado. Agora, tem jogos, é lógico que você vai sentir dificuldades. Mas é normal. Se for contra o Santos, quem ganhou o jogo contra o Santos? Quem ganhou o jogo contra o Santos? O Palmeiras. Pronto, quem ganhou hoje? O Palmeiras. O que questionar? Eu não consigo entender. Tem adversário. É isso aí. O adversário também tem mérito. Lógico. Não chegou ali à toa. Sim, mas... Não é à toa que está desde março de 2015 sem perder. Tudo bem que não deve ter assim um número expressivo de jogos, né? Deve ter só o campeonato regional. Mas tem a Copa São Paulo. Copa São Paulo, mas é um número considerável. Por quê? Porque é um estádio acanhado, o gramado irregular, dá para ver ali. E a pressão da torcida em cima, muito próximo, faz com que o time cresça. Esse time em casa é mais forte do que fora. E aí, você sem conhecer o que vai fazer o adversário, você sofre no início mesmo. Claro que era o lado mais forte deles e o lado vulnerável do Palmeiras, pelo menos no início do jogo. Depois acertou isso aí, o Palmeiras mandou no jogo porque jogou bem, porque foi criativo, teve mais posse de bola, finalizou mais e fez os gols que lhe deram a vitória. Eu não vi como um jogo assim difícil para a equipe do Palmeiras. Eu também não. Olha aqui, eu não vi dificuldade nenhuma. Primeiro tempo foi difícil. Primeiro tempo eu vi. Mas normal, senhor. É só olhar os lances aí, gente. O Palmeiras não dá pra ganhar de 6-0 com uns 15 minutos de jogo. Veja, O negócio é só olhar os lances que você vê que o Novo Horizontino teve muitas oportunidades. Mas se teve, não é isso que eu estou discutindo, se fez ou se não fez. O que eu estou discutindo é o seguinte, que o Palmeiras deixou um adversário de um nível tão inferior criar do jeito que criou. Mas aí eu tenho uma discordância também. Assim, a gente acha que é muito fácil jogar o Campeonato Paulista e não é. Por isso que nos últimos 15 campeonatos, os campeonatos deste século, só 3 vezes chegaram nos 4 grandes entre os 4 melhores. Sempre tem um intruso, porque é difícil jogar no interior, é difícil jogar contra esses times. O Corinthians jogou mal ontem, mas não voltou com vitória de lá.
O São Paulo hoje não jogou uma grande partida e foi fazer 1-0 no começo do segundo tempo. O Santos Olha perdeu isso, a ó, dá uma olhada nisso aí, ó. Não, Tava mas teve tava dificuldade, o jogo tava 1-1, faz parte do jogo. dificuldade. Sei, então, mas é uma chance criada. Tudo bem, mas o time faz- que tem o dinheiro que o Palmeiras tem, Pois que é, movimenta a não grana, é isso, ele não não pode ganha sofrer uma dinheiro. pressão do time não? do Lógico que nível pode, do Não Sormani. pode, gente. Como não pode? Não pode. O Barcelona não sofre mas pressão o Barcelona, assim. O Real Sormani. Madrid não sofre. O Bayern de Munique não sofre. Ainda- A Juventus não Não, sofre. ainda bem que O aqui Palmeiras sofre. é o nosso time. O Palmeiras hoje aqui no Brasil representa exatamente Sormani, isso. ainda Exatamente bem, isso. Ainda bem que aqui se sofre pressão. A gente adora Eu o nível também acho técnico. isso. O nível O nível técnico é igual. é parecido. é. Então você tem equilíbrio. O quê? Não, Palmeiras e Novo Horizontino? mas Não, tem. há equilíbrio no futebol brasileiro. Exatamente. Diferente de outros campeonatos. Sormani, Mundo afora. No futebol brasileiro, eu concordo com vocês que na elite há um equilíbrio muito maior do que existe em grandes campeonatos da Europa. Mas no campeonato paulista, o Palmeiras jogou contra o pior classificado. Você mesmo falou isso. O O pior pior dos- classificado. Mas o E tomou campeonato- sufoco, mas o gente. campeonato- Sormani acabou É 3-1 pro difícil. Palmeiras. Nossa, E mas é vir- difícil. Mas lógico que é difícil, tomou sufoco, Mas faz é parte. difícil entender. Futebol tem um jogo tem 90 minutos, faz parte. Ué, você quer o quê? Que o Palmeiras todo jogo com 15 minutos ganha de 6-0? Não dá. Eu falei isso. Não, mas você tá falando, falei. sofreu pressão. Lógico, tá jogando fora de casa, é uma quarta de Teve final, um lógico que jogo, vai teve sofrer pressão. dificuldade, teve um jogo difícil, mas teve o melhor desempenho dos 8 que jogaram na Lógico. final. Agora, para encerrar, eu concordo com você. Vai encerrar, Mas isso chega. não encobre as deficiências do Palmeiras. Sormani, independentemente, se o Palmeiras tivesse feito Pelo 6-0 hoje, tivesse feito 6-0 hoje e fizer Já vi que tá todo mundo contra mim, Não, então. não é Lógico isso. que tá todo mundo Para contra aqui, você. para É aqui. óbvio que tá Se o Palmeiras todo mundo tivesse feito contra você. 6-0 hoje, pra projetar as semifinais aqui, que essa aqui dá pra projetar. Se o Palmeiras tivesse feito 6-0 hoje e ganhasse de 9-0 no Horizontino na sexta-feira, ou ele vai pegar o São Paulo, ou a Ponte, ou o Santos, ele vai ter um jogo difícil na semifinal. Ó, pra encerrar esse assunto, que nós vamos falar do Fla-Flu. Nós vamos falar do Fla-Flu. Do mesmo que jeito até que a às gente 11 horas eu vou brigar com o Sormani hoje. Hoje é questão de minutos. Ô, Carlos Eugênio Silva, pra encerrar, Palmeiras está classificado ou não? O jogo é jogado e lambaria no caniço. Nossa, que olha, sala de palmas. Pô. Olha, clichêzão. Você quer dizer o quê? Que Clichê, o jogo é jogado Lambaria pescada. e lambaria pescada. Eu quero dizer que cada jogo é jogo. Evidentemente que o favorito, claro que o favorito é o Palmeiras, mas quantos jogos aí que era o favoritasse e foi lá e não deu. Mas eu acredito que o Palmeiras passa aí pelo Pô, demorou. Palmeiras está classificado, Edmundo? O Palmeiras está classificado, a chance do Novo Horizontino era no jogo em casa. Não conseguiu vencer em casa, vai ser presa fácil quando jogar no Pacaembu. Para encerrar, PVC, está classificado Está ou não? classificado, vai classificar na sexta-feira. Se o São Paulo se classificar com vitória contra o Fluminense, que é o provável, e a Ponte se classificar com empate com o Santos, o Palmeiras pega a Ponte. Se o Santos se classificar e o São Paulo se classificar com vitória, o Palmeiras pega o Santos. O São Paulo passou a classificação. O São Paulo vai ser adversário do Palmeiras, se classificar a Ponte com vitória sobre o Santos, aí o São Paulo passa a ser o quarto colocado. Sormani, o Palmeiras está classificado? Sim, fácil. Então tá, ufa. Eu achei que era agora que ia brigar com ele, não é daqui a pouco. Vamos ver agora, como é que tá a enquete aí, Sormani. Qual o campeonato estadual lá é mais atraente? Tá ganhando o Paulista com 38%, segundo tá nenhum. Nenhum com 31%, o Mineiro vem com 20, com 15%, o Gaúcho com 8% e o Carioca empatado com o Gaúcho, olha, em 8%, hein? Então, por falar em Campeonato Carioca, vamos falar agora do Fla-Flu. Flamengo e Fluminense ficaram hoje no 1-1. Flamengo empatou no finalzinho do jogo lá com o Ilharão. É um jogo, esse jogo, como eu diria lá, mais ou menos, né, Edmundo? Não, o jogo foi bom. Você gostou? O jogo, assim, não chegou a ser excelente, o jogo foi bom. E sabe por que foi muito bom? Porque o Fluminense, jogando com uma molecada, com a maioria dos reservas, deu um sufoco no Flamengo. Claro, o Flamengo teve um jogador expulso, né? O Pará foi expulso. E isso dificultou bastante o desempenho do Flamengo. Mas, cara, o Flamengo estava com o time principal e suou para poder conseguir arrancar um empate. As enquetes ali, se fosse pelo sistema de disputa, o Carioca ele ia ficar com 0 de porcentagem. Eu gostaria que você explicasse, por sinal, essa fórmula do campeonato desse ano. Você tem uma semifinal agora e depois você tem outra. Vai ter semifinal e final
para campeão da Taça Guanabara. Aliás, da Taça Rio. O campeão da Taça Guanabara foi o Fluminense. E aí depois vai ter uma outra semifinal para disputa do título de campeão carioca.